Olá pessoal, tudo bem? A novela está cada vez melhor, vamos ficar por dentro do que acontece em mais um capítulo de As Filhas da Senhora Garcia, mas antes, amigas, não deixem de se inscrever e deixar seu like. Juan fala com Ofélia com a voz tomada pela emoção, tentando consolar a mãe de Mar, enquanto ela súplica por um milagre. Ofélia chora pedindo apenas um sinal de que Mar sairá daquela situação, e Juan, terno e esperançoso, repete que acredita em milagres e que Mar vai sair, ao passo que Ofélia, dividida entre o desejo de ir embora e a necessidade de permanecer perto da filha, recusa por não querer deixá-la sozinha, firme na decisão de não abandonar quem ama, enquanto Juan insiste que é hora dela voltar para casa e descansar. Camila, acompanhada por Susana, vão ao hospital, onde elas encontram Nicolas e Arthur e com um misto de apreensão e determinação, Camila confessa que foi ver o pai por inquietação e preocupação, implorando para que o médico examine apenas para garantir que o bebê está bem. Susana, com carinho, reforça a importância do cuidado, oferece rezas e rosários pela recuperação do Sr. Portilla e assegura aos rapazes que têm orações e apoio da comunidade, enquanto todos procuram amparar uns aos outros no momento de angústia. De volta a casa, Jacinto acalenta a rotina doméstica preparando a janta, torresmo com tortilhas ao alcance das mãos, e recebe Juan, cujo semblante denuncia preocupações que ele tenta disfarçar. Entre perguntas simples sobre o paradeiro de Camila e da mãe, surge um momento de tensão quando Juan, perturbado, confessa ter ido visitar Mar, revelando um conflito íntimo que volta a colocar em xeque sua tranquilidade e a paciência do pai, que lhe recorda os laços de família e a responsabilidade de que ele olha para o futuro com sua esposa e o filho que virá. Enquanto isso, em tom áspero e inflamado, Camila desabafa com Nicolas e Arthur no hospital, jurando que se seu pai morrer por causa de Mar, fará de tudo para que ela pague por isso, e confusa entre raiva e incredulidade, questiona a versão de que Mar teria algo a ganhar com o divórcio pois, segundo ela, Mar assinou papéis e até liberou o divórcio a favor de Leonardo, o que não faria sentido caso quisesse ficar com o dinheiro, e assim procura entender quem teria interesse real na tragédia. Ciente de que precisa descobrir a verdade. A entrada de Priscila no hospital surpreende Camila e gera um abraço caloroso de reencontro. Priscila explica que ao saber do estado do pai veio o mais depressa que pôde, e a presença dela traz um alívio momentâneo a Camila, que se mostra grata e emocionada com o gesto de amizade em meio ao caos, lembrando que apesar das ausências e das mudanças pessoais pelas quais passou, há laços antigos que persistem e confortam. Num diálogo íntimo entre Juan e Jacinto, a memória da prisão e o peso da culpa aparecem com força. Juan confessa que estar com Mar e lembrar do tempo que passou lá dentro traz à tona sensações de solidão e aflição que só quem viveu algo semelhante pode compreender, e Jacinto, com voz experiente e paternal, súplica para que ele abra os olhos e reconheça a família verdadeira que tem por vir, uma esposa, um filho, lembrando que o amor e a nova vida que espera por ele serão o que ajudarão a superar o passado. Em seguida, Camila aproxima-se de Priscila em um encontro carregado de emoção e pedidos de perdão. Ela conta que esteve longe, que procurou ajuda médica e psicológica, que trabalhou consigo mesma e que já não é a mesma pessoa que magoou antes, e embora precise partir para uma reunião, deixa a amiga com a promessa de apoio e o desejo sincero de se reconciliar. Ofélia, em outro momento de intimidade com Valéria, revela o nó de ódio e desespero que sente por Paula, a quem culpa por tudo o que acontece. E entre ameaças confessas de vingança e o pedido de calma de Valéria, elas combinam forças e esperanças. Ofélia insiste em que Nicolás as ajudará a descobrir a verdade e Valéria tenta manter a mãe distante de atitudes precipitadas, sabendo que aparecer na casa dos Portilla só trará problemas para Mar e para o caso, mas sem perder a convicção de que, apesar do desespero, há motivos para acreditar que tudo vai dar certo. Na cela, Mar fala sozinha numa sequência carregada de arrependimento e autoacusação. Ela assume a culpa por tudo o que aconteceu, lamenta não ter sido franca com Juan e reconhece que ao falhar em proteger o que era seu, deixou escapar a vida que poderia ter construído ao lado dele e do filho, prometendo a si mesma enfrentar as consequências e cuidar do futuro com a determinação resignada de quem tenta se redimir. No hospital, Priscila acompanha Camila com gestos de amizade tão práticos quanto ternos, levando chá e um lanche, cuidando dos pequenos detalhes que um momento de espera e uma gravidez exigem, e Camila, tocada pela presença da amiga, agradece pelo apoio e confessa o quanto sentiu falta dessa cumplicidade.
O diálogo entre as duas reforça o vínculo de amigas que já passaram por altos e baixos, que hoje se apoiam e se alegram com a notícia de uma nova vida, enquanto combinam as próximas providências como a ida ao ginecologista e a partida para casa. Camila, prestes a sair, pede emprestado para Priscila o dinheiro para a consulta ao qual ela não teve acesso naquele momento, com a promessa sincera de pagar depois, e a despedida entre amigas acontece com afeto e preocupação mútua. Um pequeno gesto que resume a rede de apoio presente ao redor da família Portilla naquele instante de crise. No hospital, Priscila aparece sentada ao lado de Arthur e, com carinho, lhe oferece uma xícara de café, perguntando se ele conseguiu descansar um pouco, agradecendo por sua companhia e incentivando-o a repousar, gesto que mostra a ternura e o cuidado que ela tenta transmitir naquele momento difícil. Quando Priscila se despede e deixa o ambiente, Camila se aproxima do irmão e comenta com surpresa e alegria a mudança que percebeu na amiga, dizendo o quanto ficou feliz em vê-la tão diferente e melhor, e acrescenta que seria maravilhoso se ela e Arthur pudessem retomar a amizade de antes, demonstrando esperança em reatar vínculos que ficaram no passado. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Valéria, que acabará de sair do banho em seu apartamento, é surpreendida por uma batida à porta que ela pensa ser da mãe, mas ao abrir descobre que se trata de Nicholas, que chega apressado pedindo desculpas pela intromissão, explicando que deveria ter telefonado ou avisado antes de aparecer, e lhe conta que Mar já assinou o divórcio. Tomada pela urgência de ver a irmã, Valéria se prepara rapidamente, aceitando a oferta de Nicholas para acompanhá-la até a prisão. No consultório médico, Camila passa pelo exame de rotina, ansiosa para ver e ouvir o batimento de seu bebê, mas aflita pela ausência do marido que trabalha demais e não pôde acompanhá-la. Ela revela que recentemente sentiu dores que a deixaram preocupada, e o médico, atento, lhe responde que examinará tudo com calma e depois conversará sobre a situação, enquanto ela confessa que o estado grave de seu pai a deixa ainda mais tensa e insegura. Na mansão, Ofélia pressiona Lupita, exigindo a verdade sobre o que sabe a respeito da armação contra Mar, de início hostil, acusando a empregada de ter participado das tramóias de Paula. Logo a mãe de Mar se desfaz em súplicas e apelos emocionados, implorando por piedade e por compaixão, dizendo que sua filha está na prisão esperando um bebê e que nunca foi capaz de fazer mal a ninguém, tentando arrancar de Lupita uma confissão, mas recebendo apenas negativas e a ameaça de chamar a polícia caso não a deixasse em paz. Enquanto isso, no consultório, a notícia devastadora é entregue a Camila pelo médico. Trata-se de uma gravidez atópica em que o óvulo não se implantou no útero, mas sim em uma trompa, situação de alto risco que só pode ser resolvida com a interrupção imediata da gestação. Desesperada, Camila recusa-se a aceitar, protesta que seu bebê tem que nascer e insiste que não pode perder a criança, mas o médico alerta com firmeza que sua vida corre grave perigo, que precisa tomar o medicamento para evitar uma ruptura da trompa, e sugere que chame o marido para conversar, mas ela, em pranto, nega e se recusa a ouvir mais. Na mansão, Paula dialoga com Leonardo sobre a surpresa de Mar ter assinado o divórcio, considerando que isso só poderia ser uma manobra para parecer inocente, enquanto ele admite também não entender totalmente, mas confirma que ao menos ela e Luiz estão separados de uma vez por todas. Ambos discutem sobre a investigação ainda em curso, pois apesar das declarações já prestadas, Nicholas exigiu que fossem esgotados todos os elementos, o que prolonga as apurações e deixa em aberto a possibilidade de Mar não ser condenada, situação que incomoda Paula, mas que Leonardo tenta racionalizar como parte do processo. Na prisão, Valéria visita Mar e, confrontando-a, pergunta por que assinou o divórcio, ao que a irmã responde que o fez porque Leonardo a procurou e porque acreditava que, ao abrir mão da união, poderia mostrar a todos que não havia se casado com Luiz por interesse. Ela insiste que a única coisa que deseja é provar que Paula é a verdadeira culpada e que o bebê esteja bem, mas, em sua solidão, confessa seu medo de perder a criança, repetindo para si mesma que o bebê tem que nascer, pois é a única forma de manter Juan ao seu lado. Na saída do consultório, sozinha na rua, Camila fala com o filho que carrega, suplicando entre lágrimas para que ele nasça, dizendo que não pode perdê-lo, reafirmando seu desespero e sua recusa em aceitar o diagnóstico. Na mansão, Leonardo procura Arthur e, tentando transmitir confiança, lhe diz que espera que o pai melhore, mas que caso isso não aconteça, precisa contar-lhe algo importante, revelando que após a renúncia de Arthur e Nicholas, Luiz pediu que ele fosse seu braço direito e assumisse a direção da empresa, o que o surpreendeu,
mas que ele pretende honrar. Arthur, atônito, ouve Leonardo explicar que deseja manter tudo em família e que, se os irmãos quiserem, podem voltar a se unir na companhia, mas o momento de crise torna essa conversa ainda mais delicada e sem espaço para maiores decisões. Na igreja, Ofélia se ajoelha diante da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e, com voz embargada, recorda que desde o nascimento de Valéria deixou de pedir coisas para si mesma, acreditando durante muito tempo que Deus havia se esquecido dela, e confessa que desde que Mar nasceu só rogou pela felicidade das filhas, implorando à Virgem que ajude porque Mar é inocente, está esperando um bebê e está sendo acusada de coisas que não cometeu, suplicando que se esqueça dela mesma, mas nunca das filhas, porque elas não têm culpa dos erros que cometeu, e pedindo que a santa as proteja já que ela não consegue fazer isso sozinha. Na casa de Susana, ela recebe com carinho a nora Camila, que chega cansada, oferecendo fruta e perguntando se já havia tomado café, enquanto conversa sobre o estado do sogro, que permanece sem novidades, encorajando-a a dar tempo e acreditando que ele irá se recuperar. Ao perguntar sobre a gravidez, escuta que ainda é cedo para saber o sexo do bebê, mas que está tudo bem, percebendo que a nora está insegura e revelando que viveu o mesmo quando esperava por Juan, repetindo a experiência de sua própria mãe e afirmando que esse medo é sinal de que Camila será uma ótima mãe, lembrando-a de que mesmo sem a presença de sua mãe, ela não está sozinha porque a considera como uma filha. Enquanto isso, em uma lanchonete, Paula conversa com um repórter de revista e, com ar venenoso, revela que a esposa de Luiz estava colocando gotas de um medicamento perigoso em suas bebidas para provocar sua morte, fingindo que eram apenas gotas para relaxá-lo, afirmando que o fez por interesse no dinheiro, e insiste que a informação precisa ser publicada para que todos saibam quem essa mulher realmente é, exigindo que seu nome não seja citado como fonte, e ouvindo do jornalista que o artigo será publicado imediatamente, transformando tudo em um escândalo. No quarto, sozinha e aflita, Camila fala com o bebê em seu ventre, temendo perdê-lo e convencida de que, se isso acontecer, Juan não ficará mais com ela. Até que o marido bate a porta e entra, pedindo desculpas pela distância e prometendo mudar, assegurando que dali em diante estará presente com ela e com o bebê, mostrando um presente comprado especialmente para o filho, que emociona Camila e a faz acreditar que ele não se afastará deles. Em outra cena, Paula encontra Arthur e, fingindo interesse, pergunta pelo estado de saúde de Luiz, ouvindo que continua igual, e tenta se aproximar, dizendo que, apesar de a relação deles nunca ter sido boa, está disposta a ajudar no que for preciso, declarando que está preocupada com tudo que a família enfrenta, desde os problemas da empresa até a investigação policial sobre o caso de seu sogro, lembrando que Nicolás e os demais querem saber a verdade e que a polícia deve colher depoimentos, revisar tudo, desejando que haja justiça e que se descubra o que for necessário. Mais tarde, Juan se aproxima de Camila e, tocado, diz que precisa do filho deles, reconhece que não tem sido carinhoso com ela nem com o bebê e promete mudar, mas Camila, com lágrimas nos olhos, revela que esteve no médico, deixando-o ansioso para saber notícias. Ele insiste em acompanhá-la nas consultas e pergunta sobre o estado do bebê, ouvindo aliviado que tudo está bem, e compartilham um momento de ternura em meio à angústia que os envolve. Valéria e Nicolas vão até o escritório de Héctor, o advogado da família Portilla, e perguntam se é possível fazer algo por Mar, ouvindo dele que a autoridade está analisando todas as declarações de Mar, de Lupita e de Paula, havendo algumas contradições que podem ajudar para que a evidência contra Mar não se consolide. Mas diante da angústia de Valéria e da insistência de Nicolas para que provem que Mar não fez nada de errado, Héctor responde que estão fazendo todo o possível para encontrar a verdade e que, quando isso acontecer, Mar estará livre, despedindo-se com a promessa de mantê-los informados e deixando os dois com uma ponta de esperança. Ao chegarem ao apartamento, Nicolas diz a Valéria que pelo menos há uma oportunidade de ajudar sua irmã, e que isso é graças a ela, porque acreditou nele. Perguntando em seguida pelo estado de saúde de Luiz, responde que o pai continua igual, lamentando que tudo seja tão difícil, que acaricia seu rosto e a encoraja dizendo que tudo ficará bem, até que são interrompidos pela chegada de Ofélia, que cumprimenta e se surpreende com a presença de
Nicholas, ouvindo da filha que estavam apenas conversando sobre o caso de Mary e agradecendo a ajuda, mas, ao ficarem a sós, questiona onde Valéria esteve. Desconfia das intenções de Nicholas, afirmando que os homens nunca fazem nada por bondade e que há algo oculto, advertindo-a a prestar atenção, ainda que Valéria insista que ele é apenas uma boa pessoa e que sua ajuda não tem outro interesse. Na empresa, Hector aborda Leonardo e lhe diz que a partir daquele dia, aquela seria sua sala, explicando que revisou os arquivos de Luiz e não encontrou nenhum documento que designasse quem deveria ficar encarregado da empresa caso ele estivesse impedido, mas Leonardo, com firmeza, responde que já conversou com Arthur e que, se fosse preciso, seria o braço direito do irmão, lembrando que existe um procedimento perante os acionistas e o conselho e que, se tiver o apoio da maioria, sua posição prevalecerá, enquanto Hector tenta alertá-lo de que não está pronto para dirigir a companhia e sugere que ele reflita sobre a mudança de que a empresa necessita, recomendando até que procure outro lugar para trabalhar se não entender essa realidade. Na prisão, Saul, desesperado, conversa com o irmão ao saber que sua apelação foi rejeitada, dizendo que não pode ficar mais tempo ali e prometendo que, mesmo que tenha que se arrastar, fará Paula dizer a verdade, chamando-a de mulher perigosa, mas o irmão assegura que, apesar do apoio que ela tem na família, não desistirá de tirá-lo da cadeia. Em seguida, ao telefone, Nicholas conversa com Michelle e confessa que tudo continua igual, com o pai sem reagir e o caso sem avançar, recebendo o consolo dela que lamenta a distância, enquanto ele garante que só de ouvi-la já se sente melhor e pergunta sobre os planos de viagem, ouvindo que continuam de pé e que, assim que tudo se resolver, ela irá para Boston. Mas diante da pergunta sobre o que acontecerá caso Luiz não sobreviva, Nicholas, aflito, diz que não pode nem pensar nisso porque seria o fim da família. Na prisão, Saul volta a falar com o irmão e insiste para que ele não confie em Paula, afirmando que ela é mais perigosa que uma serpente, lembrando que foi capaz de convencer a todos de que havia sido atacada por ele, e pede cautela para que o irmão não se prejudique, mas também o incita a pensar sobre o que aconteceria se Leonardo descobrisse o verdadeiro passado de Paula, sugerindo que talvez ele não a amasse do mesmo jeito ao conhecer a verdade. Enquanto isso, no hospital, Arthur entra no quarto do pai e se aproxima da cama de Luiz, que continua inconsciente, quando de repente ele começa a balbuciar algumas palavras, deixando o filho atônito e emocionado, chamando-o desesperado e suplicando para que fale mais, na esperança de que esteja despertando.